missionário, para que Deus possa falar ao seu coração através dessa pequena e breve mensagem sobre missões. E hoje eu gostaria que abríssemos novamente as nossas Bíblias lá no nosso versículo tema, que se encontra em Filipenses 4, versículo 4 e 5, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a sua amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O nosso destino, ele já está definido. Nosso destino eterno, que iremos morar com Jesus. Nós somos a noiva que aguarda ansiosa pelo noivo. E o texto de Apocalipse, que se encontra no capítulo 19, versículo 7, diz que nós devemos nos alegrar, exultar e dar glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Nós vivemos nesse período de preparação, à espera do Cordeiro que encontrará a sua noiva. E nós precisamos aguardar a chegada desse noivo, que pelos acontecimentos está próximo, e a noiva do Cordeiro é a igreja, e ela se prepara quando faz a obra missionária de anunciar a todos os povos que Jesus Cristo é o Senhor. Tá aí a importância de transformar o mundo com a alegria de Jesus. Nós temos todos os dias oportunidades de amar o Senhor através do nosso irmão, quando nós pregamos a mensagem do Senhor, a mensagem da cruz. Nós temos a oportunidade de alcançar e amar essas pessoas e transformar elas com a alegria do Senhor. Nós também temos a oportunidade de trabalhar para missões através da oração. Nós estamos no meio da campanha de 40 dias de oração por missões mundiais, e nós devemos pedir sempre ao Senhor que reacenda a ousadia de falar com o amor dele, a ousadia de levar a alegria dele, de multiplicar este amor e de não esquecer de missões, que é muito importante. Sem missões a igreja não continua, ela não permanece, porque não terá outras pessoas que pregarão, não terá outras pessoas que conhecerão, e não tem como a gente pregar o que a gente não conhece, e se não levarmos, ninguém saberá. Então é importante não nos esquecermos de orar, de ir onde o Senhor nos enviar, seja do outro lado da rua, seja conversando com o açougueiro. Nós temos a oportunidade de levar essa alegria, de fazer missões. Então não se esqueça de ofertar, de orar por missões, de se inteirar do que está acontecendo no campo missionário. Isso é muito importante. E lembre-se que tudo que acontece é um investimento que você faz, é uma parceria que você faz com quem está no campo. E então o projeto não pode parar, a obra não pode parar, essa parceria não pode parar. Então conto com vocês para continuar em missões. Então neste momento nós vamos orar a Deus, agradecer por aquilo que Ele tem feito em missões. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradeço por tudo que o Senhor fez, ó Deus, através de nós, ó Deus, e em nós. Te agradeço também porque eu sei que o Senhor fará coisas ainda maiores, ó Deus, e o Senhor nos permitirá viver experiências enormes, individuais, que farão toda a diferença no nosso crescimento espiritual. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor levantou pessoas para irem até o seu povo, ó Deus, e pregar a Tua palavra, pregar o Teu Evangelho, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem sustentado cada pessoa que está no campo missionário, Pai. Te agradeço porque o Senhor também nos sustenta aqui em nossa igreja, Deus, nossa igreja local. Eu te peço, Deus, que o Senhor continue cuidando de cada filho seu que se dispôs a pregar a Tua palavra, a fazer a Tua obra em outro lugar. E te agradeço também por aqueles que permanecem em seu lugar e continuam
pregando a Tua palavra e levando a Sua mensagem, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor não nos deixe esquecer de missões, ó Deus, não nos deixe esquecer a importância do ID, ó Pai. Eu te agradeço porque o Senhor reacenderá essa chama em nossos corações a cada dia, Pai. E obrigada por ser a alegria que nos transforma e que transforma o mundo, ó Deus. E obrigada por ter enviado o seu Filho para que essa transformação seja possível, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima! Boa noite, meus irmãos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês nessa noite. Uma alegria muito grande podermos estar aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor. Amém? Que Deus possa, que o Santo Espírito do Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é um momento de refletir um pouco na palavra do Senhor e dando continuidade à nossa exposição da carta de 1 aos Coríntios. E hoje nós vamos abordar o capítulo 10, versículo de 1 a 13. Então vamos fazer assim a seguinte leitura. Logo depois de orarmos, vamos proceder na leitura. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela Tua palavra. Fala conosco, ó Pai, nesta noite. Louvado e agradecido seja o Teu nome, ó Pai, porque nós somos guardados, nós somos, ó Pai, protegidos, ó Pai, sustentados pelo Senhor. Abençoe a Tua igreja aqui neste lugar, ó Pai. Toma cada vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Te pedimos desde já, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Louvado e agradecido seja o Teu nome pela vida de cada um de nós, que aqui servimos ao Senhor com todo temor e tremor, na nossa pequenez, mas sabedores que o Senhor está conosco, pois é assim a Tua palavra diz: onde estiver um ou dois no Teu nome, ali o Senhor também estará. Te louvamos, ó Pai, nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 13, diz assim: Ora, irmãos, não querei que vocês ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de não nos cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fique murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. O perigo de desobedecer a Deus. Este é o tema que nós vamos refletir nessa noite, o título da minha mensagem: o perigo de desobedecer a Deus. Mas primeiro, meus irmãos, vamos cantar, vamos louvar ao nome do Senhor nesta noite e logo depois faremos a reflexão do texto. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não desisto. De Deus eu sou Cristo.
Receba desde já o nosso louvor e a nossa adoração. Muito bem, meus irmãos, os perigos de desobedecer a Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados com as doenças, as tribulações, a pandemia e todas as dificuldades, mas não atentamos por essa verdade tão clara da palavra de Deus que Paulo trata aqui no capítulo 10 de 1 aos Coríntios. No capítulo 8, meus irmãos, Paulo fala em como lidar com a liberdade cristã. Toda a população de Corinto era idólatra, com exceção da pequena colônia de judeus, e algumas práticas diante deste povo eram perigosas. Aqueles que se converteram entendiam que a idolatria violava o primeiro mandamento, assim como diz no capítulo 8, versículo 4. Os de Corinto entendiam que os ídolos não têm vida em si mesmos. A teologia deles estava correta, mas os aspectos sociais da idolatria traziam consigo alguns problemas. Nem sempre era fácil para eles separar a questão religiosa da vida social e cultural. No capítulo 9, meus irmãos, Paulo fala da liberdade da graça. Paulo, no capítulo 9, ilustra o que pregou no capítulo 8, dando o seu exemplo, elucidando o que é a liberdade da graça, dando o seu testemunho, mostrando à igreja que praticava aquilo que pregava. Assim como diz o pastor Irlande Azevedo, o discurso de Paulo não estava divorciado da sua prática. Chegando ao capítulo 10, meus irmãos, Paulo diz que devemos ter sabedoria no uso da liberdade cristã e nos mostra do perigo de cair em pecado, em desobediência a Deus, também a sua palavra. Então vejamos, meus irmãos, 3 verdades desse texto. Primeira verdade, meus irmãos, está aí no versículo de 1 ao 4. Assim como Israel, nós temos privilégios espirituais. E Paulo vem dizendo assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Então Paulo vem dizendo nesse texto que assim como Israel tinha privilégios espirituais, nós também, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, também temos privilégios. Meus irmãos, às vezes nós investimos tempo, damos a nossa confiança, ensinamos, muitas vezes investimos até financeiramente. Em outras palavras, investimos em alguém e essa pessoa compartilha de privilégios que normalmente não os tinha. Mas isso muitas das vezes não é garantia que essa pessoa fará conforme o esperado, e às vezes até abusa do privilégio que lhe foi concedido. Paulo faz uma comparação entre nós e os judeus. Assim como eles tinham privilégios, nós também temos. Paulo compara a experiência do nosso batismo com o estar sob a nuvem e a travessia do mar. Israel havia sido liberto do Egito pelo poder de Deus. O mesmo aconteceu com os que creem em Cristo Jesus e é redimido do pecado. Nós fomos libertos do mundo e dos pecados pela cruz. Assim o povo de Israel foi liberto do Egito pelo sangue do Cordeiro. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Israel comeu o maná do céu e bebeu a água que Deus proveu. Da mesma forma, nós nos alimentamos do sustento espiritual que Deus nos oferece. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Simão respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras
da vida eterna. João 6, 63 e também 68. Mas, meus amados, nós devemos atentar para a seriedade da palavra, pois mesmo possuindo esses privilégios espirituais, não foi empecilho para que Israel pecasse. Assim como a imaturidade, a maturidade também tem seus perigos. Quando pensamos que somos fortes, descobrimos então que somos fracos. Paulo não está falando no verso 4 que o povo de Israel foi literalmente acompanhado de uma pedra durante a jornada pelo deserto, apesar de alguns rabinos ensinar esta ideia. Trata-se aqui de uma rocha espiritual que supriu as necessidades do povo, e essa rocha era o próprio Cristo. Às vezes o suprimento de água veio de uma rocha, Êxodo 17, 7, Números 20, de 7 a 11, outras vezes de um poço, Números 21, 16, 18, certo é que foi Deus quem proveu a água. Então Paulo vem dizendo que, assim como Israel, nós também temos privilégio espiritual. Então atentemos para isso, atentemos para essa verdade. Paulo continua dizendo que Israel caiu por causa do pecado. No verso 5 diz: mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou para comer e beber, e levantou-se para se divertir, e não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Israel caiu por causa do pecado. Algo que nos chama a atenção é que o texto diz que a maioria do povo de Israel caiu em pecado. O povo se achava melhor que os outros povos por fazerem parte da promessa, mas tudo que o Senhor lhe disse para não fazer, eles fizeram. Eles não se atentou que o que os fazia especiais, diferente, era o fato deles obedecerem à lei do Senhor. O livro de Deuteronômio, no capítulo 28, diz que todas aquelas bênçãos ali, havia algo a se fazer: obedecer a Deus. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará você sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, versículo 1. Paulo fala no verso 5 que Deus não se agradou dos israelitas, eles foram desqualificados, eles foram desaprovados e morreram por causa do pecado, se entregando ao desejo. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrot Hatavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Números 11, 34. Eles adoraram a ídolos, Êxodo 32, de 1 a 14, e se prostituíram, Números 25, de 1 a 9. O povo provocou a Deus de forma deliberada, testando a paciência do Senhor, Números 21, 4 a 9. Eles murmuraram o tempo todo, Números 16, 41 a 50. Embora o povo tenha sido liberto do Egito de forma magnífica, ainda pecaram, e Deus teve de julgá-los. É preciso saber, meus irmãos, que privilégios espirituais não é uma licença para pecar. Pelo contrário, eles nos trazem uma responsabilidade ainda maior de obedecer e de glorificar o nosso Deus. Paulo nos adverte que privilégios não são garantia de sucesso. No verso de 1 a 4, ele nos ensina também que nem sempre o bom início é garantia de final feliz. 1 Coríntios 10, de 5 até o versículo 12.
Paulo continua fazendo a sua abordagem. Ele fala que Israel serve de exemplo para mim e para você. Ele diz no versículo 11: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então Paulo fala que Israel serve de exemplo para mim e para você. Olha, atentem para as coisas que aconteceram lá com o povo de Israel. É um exemplo para mim e para você. Meus irmãos, eu fui nascido e criado no Evangelho. E várias vezes minha mãe e meu pai me alertavam desta forma. E se eu tivesse os escutado, não tinha me afastado por 4 anos da igreja. Era filho de crente e precisava me converter de verdade. Algo que se deu há quase 30 anos. Quando me converti, e 2 anos depois, o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Eles falavam de algo que eles tinham de experiência, que tinham vivenciado. Olha, atente para essas coisas. Exatamente como Paulo estava dizendo aqui. Tenha cuidado. Atente, porque Israel achou que fazia parte da promessa, por eles terem os privilégios espirituais. Mesmo assim, isso não foi empecilho para que eles pecassem. Paulo também veio nos alertar, baseado nas experiências dos judeus, que apesar de ter privilégios de contar com a bênção do Senhor, não se atentou para isso, e muitos deliberadamente fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele nos chama a atenção, meus irmãos, a não ignorar essa possibilidade, principalmente se acharmos que nós somos capazes de vencer com as nossas forças. Porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. 2 Coríntios 12, 10, parte B. Em outras palavras, se eu achar que dou conta, jamais dependerei do Senhor. Quanto mais confiante for, aí que mora o grande perigo. Filipenses 2,7, Paulo nos diz que ele nos convida, através da palavra do Senhor, a nos esvaziar e deixar Deus nos encher, seja que o Senhor venha nos encher por completo. Meus irmãos, seja na lei ou seja na graça, jamais devemos pecar, assim como Paulo escreveu no verso 12. Paulo alerta aos que confiam demais em si mesmos, mas ele encoraja aos fracos, os sem vigor, dizendo que tenham coragem, que as tribulações que virá sobre nós, ela é humana, porque Deus nos fortalecerá para vencê-las. Muitos se defendem dizendo que a carne é fraca, conversa do inferno. Paulo diz que Deus nos capacitará para vencer as tentações se permanecermos fiéis à sua palavra, aí no verso 13. Deus permite, meus irmãos, que sejamos tentados, porque Ele sabe até onde podemos suportar. A palavra tentação mencionada nesse verso é a palavra grega peirasmos. O seu significado aproxima mais de prova e de teste do que tentação. Nós temos uma conotação negativa da palavra tentação. A tentação é algo colocado em nosso caminho para nos fazer pecar, enquanto a prova é algo que Deus permite em nossa vida para nos depurar, nos purificar e também para nos fortalecer no Senhor, na sua palavra. Deus não tenta a ninguém. Tiago 1,13. Quem tenta é o diabo. Quando Deus permite uma prova em nossa vida, é para nos fortalecer e para nos conduzir à vitória. Palavra do Senhor ao meu e ao seu coração, meus irmãos. Palavra maravilhosa. Para concluirmos, meus irmãos, as lições desse texto são várias, mas gostaria de destacar 2 delas. Primeiro, a todo o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, a não se conformar com o mundo, tendo
em mente a falsa ideia, já estou salvo, então vou fazer o que quero, pois Deus me ama. Não se iluda, meus irmãos, em achar que vai continuar pecando e isso não terá nenhuma consequência. Ledo engano. No verso 1, Paulo fala assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Não deixar de servir ao Senhor, a segunda lição. Não deixemos de servir ao Senhor por causa de algumas adversidades. Não vamos nos apostatar da nossa fé por causa de alguma prova, de alguma adversidade que virá contra nós. Paulo, em 2 Timóteo 4,10, fala que Demas apostatou de sua fé, deixou de servir ao Senhor, porque ele presenciou muitas lutas e provações na vida dos irmãos, principalmente na dele, Paulo. Aqui Paulo diz, meus irmãos, que toda prova que vier a nós, ela é humana, e mais, se formos fiéis à palavra do Senhor, venceremos todas elas. Paulo não diz que Deus vai livrar-nos da prova, mas com a prova ele vai prover o livramento. No verso 13 ele diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento para que vocês a possam suportar. Deus não impediu que os 3 amigos de Daniel fossem jogados na fornalha, não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, nem Pedro fosse para a prisão. Deus não os livrou da prova, mas na prova. Em todos os textos você pode ir lá e confirmar e ver que em todas elas, em todo meio daquelas dificuldades, o Senhor estava ali, provendo, dando escape em todas elas. Portanto, meus irmãos, permaneçam fiéis a Deus e a sua palavra, que Deus aumente a nossa fé. O tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos ler Filipenses 4, versos 10, Filipenses 4, versos 10, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 4, para finalizarmos, versos 10 ao 13. Paulo diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não por estar necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto em estar alimentado como ter fome, tanto em ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um tempo, meus irmãos, que requer de nós muita resiliência, né? Ser flexível a todas as situações. Podemos dizer: ah, meu Deus, as igrejas estão fechadas, o que vamos fazer? O Senhor vai nos dar condições de atuar no meio a essa pandemia, a essa loucura que está por aí. O mundo não confia, mas com a nossa postura de fé, nós podemos apontar quem é o nosso Deus. O nosso Deus a quem nós servimos, que é poderoso e tem poder para fazermos todas as coisas. Paulo fala que ele sabe passar por todas as situações, em abundância, em escassez. Então esse é um momento de dificuldade, de estarmos em casa, presos muitas vezes, quando temos que ir em algum lugar, temos que colocar máscaras, mas devemos saber usar essa oportunidade em nosso favor, em favor do Evangelho. E aí, como Paulo diz no versículo 13, lá da carta aos Coríntios, que a tentação que virá contra nós, ela é humana, e se nós formos fiéis ao Senhor, nós vamos vencê-la no nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham todos uma semana abençoada, meus irmãos. Eu vejo que os próximos dias, meus irmãos, será de reflexão e no
que devemos fazer, né, na volta aos cultos, provavelmente no próximo domingo, querendo Deus, podemos fazer cultos aqui com um número limitados. É claro que vamos seguir todas as normas da prefeitura, né, do Ministério da Saúde, tudo aquilo que eles nos indicam, mas provavelmente iremos voltar aos poucos, mas sabedores, meus irmãos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele tem cuidado de nós em todas as situações, então não tenhamos medo. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor, porque Ele é fiel. Que Deus nos abençoe e tenhamos toda uma semana de graça, guardados e orientados pelo Santo Espírito do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, e agradecer a Deus por este momento. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela Tua palavra. Louvado e agradecido seja o Teu nome, ó Deus, por cada um de nós, Teus servos, Igreja Batista de São Geraldo, lugar, ó Pai, que o Senhor escolheu para que nós possamos Te adorar. Nos fortaleça, Senhor. Dá-nos, ó Pai, dias, ó Pai, de confiança ainda maior no Senhor. Nos ajude a cada membro, ó Deus, que entendamos, ó Deus, este momento, que sabemos, ó Pai, vivenciar este momento de acordo com a Tua palavra, de acordo, ó Pai, com o Teu Santo Espírito que habita em nós. Nos ajude, ó Deus. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, nas nossas fraquezas, nas nossas incredulidades. Abençoe a nossa semana. Nos fortaleça, que tenhamos, cada um de nós, uma semana de paz, a paz que excede todo o entendimento. Te adoramos nesta noite, no nome santo de Jesus, nós te louvamos. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe e tenhamos todos uma semana abençoada. Igreja Batista de São Geraldo, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Estamos aqui para adorar ao único Deus, o Senhor Jesus. Nós queremos estar com as nossas vidas voltadas para Ele e para a Sua palavra, e aproveitar este momento para apontar o nosso Salvador, para apontar que Ele vive e que Ele reina para todos sempre. Que Deus nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém.